Olá, gente, tudo bem com vocês? Professora Nádia Salgueiro da Mentoria SUS para concurso. E aí, como é que tá os estudos? Firme e forte? Tá sim. Ó, não tá? Vem pra aula. Então, hoje a gente vai falar sobre hipertensão arterial, tá? Junto com as suas atualizações da American Heart 2025. Então, ó, fique esperto e com certeza as futuras provas dos concursos públicos da saúde, principalmente para a enfermagem, esse conteúdo vai despencar. Então, bora pra cima e vem pra aula! Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, rumo à tua aprovação. Bora pra cima! Bom, a gente vai falar sobre a hipertensão arterial. Lembrando que é um conteúdo muito, mas muito explorado nas bancas de concurso público. E como a gente tem atualização, com toda certeza vai ter questão lá na tua prova. Então, você não pode ficar de fora e nem muito menos ficar para trás. Então, bora para cima! Bem, primeiro a gente precisa entender, né, o que é a pressão arterial, tá? Então, a pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias durante a circulação, né? É determinada por dois componentes. Nós temos a pressão arterial sistólica, conhecida como PAS, quando o coração se contrai e bombeia o sangue, e nós temos a pressão arterial diastólica, né? Que é o PAD, quando o coração relaxa entre os batimentos, né? Então é aquela coisa que a gente chamava de mínima e máxima, né? Num popular, né? Ou seja, a minha pressão arterial máxima deu tanto, minha pressão arterial mínima deu tanto. Então, essa é a linguagem, entendeu? Da pressão arterial. Tá? No momento em que você está verificando a pressão do paciente, aí você identifica, né, qual é a mínima e a máxima, que é a famosa sístole e diástole, tá? Então, lembrando que a sístole é considerada a máxima, né, e a diástole é conhecida como a mínima. Bom, a PA depende principalmente bom, débito cardíaco, que é o DC, tá? A quantidade de sangue bombeado pelo coração por minuto, tá? A questão da resistência vascular periférica, que é a RVP, tá? A resistência que os vasos sanguíneos oferecem à passagem do sangue, né? Então, para você identificar como anda a pressão arterial, de uma pessoa, eu tenho que avaliar a questão do DC, né, e do RVP, tá? E como é que a gente faz isso? Existe uma fórmula bem simplificada para poder fazer essa avaliação. Então, a pressão arterial, o que que seria? Seria justamente o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, tá? Então, lembrando para vocês que essa atualização, temos uma atualização agora recente, né? Que aí justamente ele traz sobre isso aqui, né? Então, nós temos aqui a pressão arterial, né? A pressão arterial, deixa eu apagar bem aqui. Pronto. Aqui nós temos a fórmula, né? Aí temos aqui a RP, a DC. Então, a DC, débito cardíaco, e a RVP, tá? Que é justamente a resistência, né, vascular periférica. Então, esses dois aqui, tá? Esses dois aqui é o que vai definir a pressão arterial, tá bom? E aí, valores considerados normais para adulto, tá? Quais são os valores normais para adulto? Então, ele agora, né, abaixo, então está considerado agora, né, na nossa nova atualização, ele é considerado normal que tem que ser menor de 120, tá? Ou seja, a sístole, a pressão arterial que é conhecida como a máxima, né? E 80, menor de 80, a pressão arterial diastólica, que é a PAD, tá certo? Então, quando a pressão arterial, né, ela está no valor, né, destaquei aqui, rosa, ó, igual, ó, ou maior de 140 e 90, ou seja, o 140 é a sístole e o 90 é a diástole, tá certo?
Considera-se hipertensão arterial, tá? Então é muito importante você, concurseiro, tá? Memorizar esses parâmetros que a gente viu aqui, tá bom? Então, lembrando para vocês que hoje, na atualização que a gente vai falar um pouco sobre isso, da American Heart 2025, uma pressão arterial que está entre 120, certo? E 80, tá? Milímetros de mercúrio, ou seja, se ele estiver acima ou, né, igual, isso não pode chegar ao valor, né, de 140, ele está sendo considerado hoje como um pré, certo? Hipertenso, ok? Então, é isso que está sendo considerado, um pré-hipertenso. Então, essa foi uma das atualizações que a gente teve, tá? Na American Heart. Só para vocês saberem, né? Bom, hipertensão arterial, ela é definida, tá? Por pressão arterial igual, né? Ou maior, tá? Então, lembrando para vocês que é igual ou maior de 140, tá? E 90, lembrando que o 140 sístole e 90 a diástole, tá bom? Milímetros de mercúrio em consultório, tá? Ó, é num consultório que o médico vai lá avaliar. Então, quem vai decidir é o médico se você está ou não. Mas claro que você, enfermeiro, você tem todo, né, todo um conhecimento técnico, científico que você vai anotar no prontuário, vai investigar, né? Nós somos uma equipe multiprofissional que vai justamente ajudar a fechar esse diagnóstico, tá? Bom, como seria isso no consultório? Média, tá? Ou seja, nós temos que ter, né, uma média de praticamente 2 a 3 medidas, tá? Em pelo menos 2 visitas, né? Ou, né, limiares. Equivalentes fora do consultório, que é o que a gente tem, que é o mapa, tá? E o HPM, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Quando disponíveis também, tá bom? Então, as diretrizes brasileiras mantêm, tá, os 140 e 90 como ponto de corte para diagnóstico. Então, chegou esse aqui, já é. Então, já é considerado como hipertenso, tá? Bom, o cuidado deve ser, né, longitudinal, tá? E integrado a quem? Atenção primária à saúde, tá? Com a estratificação de risco e plano terapêutico pactuado seguindo a linha de cuidado dos cadernos da atenção básica. Então, essa estratificação de risco deve ser feita lá na atenção primária, tá? Então, na atenção primária, ela vai usar, né, a escala de Fleming, o score de Fleming, aonde ele pode fazer essa estratificação. E nessa estratificação, ele vai saber justamente se esse paciente hipertenso ele vai ter um risco cardiovascular nos próximos anos. Então, isso é muito importante ser realizado na atenção primária à saúde, tá? Então, é isso que preconiza o Ministério da Saúde, principalmente na PENAB de 2017. Bom, com relação à medida correta. Medida correta da pressão arterial. É essencial para a prova, né, e prática. Ou seja, o que você precisa saber? Se caso lá no teu concurso ele exigir que você faça uma prova prática, que tem concurso que exige, né? Você vai utilizar, né, essa prática aqui. Então, ficar bem atento, tá, aos critérios, tá bom? Então, primeiro você vai perguntar ao paciente se ele está, né, em repouso, ou seja, como é que ele chegou, né? Se ele veio caminhando, se ele veio pedalando na bicicleta, se ele veio de carro, vai perguntar tudo isso para ele, tá? Bom, bexiga tá vazia, né? Porque a bexiga vazia. A questão do paciente estar com a bexiga cheia, entendeu? Pode interferir, tá? Na medição, ou seja, nos valores que vai apresentar na ferição da pressão arterial. Então, por isso que deve ser esvaziado. Como assim? Pergunta se ele está com vontade, né, de urinar. Aí, se tiver, você pede para o paciente, entendeu? Esvaziar a bexiga.
tá? Evitar café, exercícios, tabaco por 30 minutos, né? Costas e braços apoiados, manguito adequado, então 2 a 3 medidas que a gente realiza, né? Com um intervalo de 1 a 2 minutos entre elas, tá? Vai medir nos braços na primeira consulta, né? E quando é no fora, né, do consultório, tá? Que é onde a gente faz o HP, o HBPM e o mapa, tá? Melhora o diagnóstico e identifica, ou seja, por quê? Porque ela pode estar mascarada, né? E tem a questão do avental branco, né? Ou seja, quando você faz uma aferição fora do consultório, também ajuda no diagnóstico, porque lá no consultório pode estar mascarado, né? E a questão do avental branco, muitas vezes o paciente ele pode se sentir intimidado pelo profissional pelo fato do avental branco, né, que é o jaleco, tá? Com a estratificação de risco, o que que faz? Combina a pressão arterial, o nível que ela está, né, e os fatores de risco, e se tem lesão de órgão-alvo e se tem mais alguma comorbidade. Então, com isso, vai decidir tratamentos e metas, tá? E quem vai fazer isso é a atenção primária à saúde, tá, gente? Então, ela deve organizar esse fluxo, realizar uma educação em saúde, né, para esse paciente, conforme estabelece o caderno 37 sobre hipertensão arterial com a sua linha de cuidado, tá bom? Então, ficar atento. Com relação ao rastreamento, então, quem deve ser rastreado? Todos os adultos que estão maior ou igual de 18 anos, que buscam atendimento nos serviços de saúde, na atenção primária à saúde principalmente, né? Mesmo sem sintomas, então ele começa a ser o rastreamento, tá ali, vai anotar no prontuário, se esse paciente vai para uma consulta ambulatorial, é muito importante verificar os sinais vitais, principalmente a pressão arterial, e deixar anotado no seu prontuário, tá? Bom, quais seriam esses grupos prioritários? Indivíduos com histórico familiar de hipertensão arterial precoce, pessoas com excesso de peso, tabagistas, sedentárias, diabéticas ou dispelidemias, tá? Ou melhor, dislipidêmicas, né? Então, essas pessoas, elas são como se fosse um público, né, alvo para o rastreamento. E também não podemos esquecer da população socialmente vulneráveis, principalmente os moradores de rua, tá bom? Então, não esquecer. Bom, com relação ao segmento da pressão arterial, eu trago como referência aqui, que pode estar lá na tua prova, porque o concurso, ele pode fazer referência a qualquer é, artigo, ou qualquer, digamos, caderno, tá? Então, de acordo com o caderno da atenção básica número 37, sobre hipertensão arterial sistêmica, temos a classificação de rastreamento e diagnóstico de hipertensão arterial na atenção básica, conforme explicação, tá? No esquema seguinte. Então, o que ele traz aqui no esquema com relação ao rastreamento, tá bom, gente? O que ele coloca? Então, a cada 2 anos, tá? Se a pressão arterial ela estiver abaixo, né, de 120 e 80 milímetros de mercúrio, ou seja, se a cada 2 anos, digamos que o paciente foi na unidade básica de saúde, né, ou foi atendido pelas equipes de saúde da família, aí foi verificado os sinais vitais, foi verificada a pressão arterial, e aí o resultado, né, da pressão arterial deu o quê? 120 e 80 milímetros de mercúrio, tá? Isso significa que ele está bem, que ele está normal, né? Dentro das atualizações da American Heart de 2025. Aí, digamos que tá tudo bem, então vai rastrear daqui de novo, né? 2 anos. Mas caso essa pressão arterial ela ficou entre 120 e 139, a sistólica, né? E a diastólica, 80 e 90 milímetros de mercúrio, aí o negócio é outro, tá, gente? Então, as pessoas sem
fatores, tá, de risco para doença cardiovascular. Então, nesse caso, é a cada ano. Tem que ter muito cuidado na tua questão de concurso, tá? Por que na questão de concurso? Porque ele pode colocar essas referências e fazer aquela misturada, tá bom? Ou seja, ele pode colocar uma questão que pergunte sobre o número que você sabe. Não tem número, pode ter muita questão, né? E aí ele fazer o inverso, entendeu? Dizer que o rastreamento de uma pressão arterial de 120, né? E 139, por exemplo, na sistólica, é a cada 2 anos. Aí você não memorizou, né? Você não aprendeu e acaba errando a questão. Então você não pode errar. E você, aluno da mentoria SUS para concurso, a professora Nádia Salgueiro, já está sabendo com relação a esse rastreamento, tá? E aí, com relação à pressão arterial elevada, ou seja, em mais de 2 momentos, em um intervalo de 1 a 2 semanas, ou seja, se a pressão arterial ficar igual ou maior de 140, que é a sistólica, né? E 90, que é a diastólica, ou se a pressão arterial tiver, né, entre 120 e 139, né? Isso é a sistólica. E 80 e 89, tá? A diastólica, mas na presença, olha só isso, tá? Não é sem não. Lá na tua questão, pode colocar sem presença, viu? Então, ó, fique esperto. Pode colocar lá na sua questão sem presença. Então, de outros fatores de risco, né, para doença cardiovascular. E aí você pega, não se atentou com isso, e aí acaba respondendo e perde a questão. Então, lembrando, se tiver a presença de outros fatores de risco, então é considerado como hipertensão, tá, arterial, ok? Bom, com relação à atualização, o que a gente tem aqui para vocês? Olha só. O que é importante para poder você, né, acompanhar um paciente que foi diagnosticado ou não, né, com hipertensão arterial? Então, mesmo quem não tenha sido diagnosticado, a gente tem que trabalhar a prevenção, porque é isso que a atenção primária à saúde faz, ela trabalha a prevenção, para que aquela pessoa não se torne um futuro hipertenso, tá? Então, com relação ao diagnóstico, e aí o paciente, né, para saber se ele tem hipertensão arterial, lá no consultório de pressão arterial, né, vai verificar. Se em 2 ocasiões, ou seja, em 2 aferições, tá? Esse paciente apresentar maior ou igual de 140 na sístole e 90 milímetros de mercúrio na diástole, o que vai acontecer? Em 2 ocasiões, esse paciente já está diagnosticado com uma hipertensão. E aí vai avaliar os fatores de risco, né? Vai avaliar se tem alguma comorbidade, e aí assim vai fazer, né, toda uma avaliação, tá? Com relação ao pré-hipertensão, ou seja, que temos agora de novo, ele é considerado como pré-hipertensão. Antigamente não era assim. Então, até a atualização da American Heart, 120 e 139 era na sistólica e 80 e 89 na diastólica era considerada normal, né? Então, essa aqui que a gente fala da pressão arterial, olha essa aqui é a questão da pré-hipertensão, tá? Era considerada o que antes era normal e hoje agora é pré-hipertensão por conta desses valores. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Esses valores. Então, esses pacientes que vai lá no consultório, verifica a pressão arterial e se tiver dentro desses parâmetros, ele é um pré-hipertenso. Né? E aí, o que vai fazer com isso aí? Vai fazer uma terapia não medicamentosa, entendeu? De início, caso não resolva, aí ele vai para uma medicamentosa, conforme a atualização, tá? E aí, como é que a gente vai poder rastrear, né, ou melhor, avaliar se esse pré-hipertenso, ele realmente vai ser um hipertenso? Então, a gente faz a questão aqui do mapa, tá certo? Ó, do mapa. Aí temos aqui
MRPA, né? Sempre que possível avaliar o fenotipos da pressão arterial, tá bom? Aí eu venho para estratificação, ó, de risco, estratificação de risco, certo? Na estratificação de risco, o PA para todos, então vai ser para todo mundo que vai fazer, né, o acompanhamento, o rastreamento da pressão arterial, tá? A estratificação de risco, ela se dá com o parâmetro de 130 e 80 milímetros de mercúrio, então 130 para a sistólica e 80 para a diastólica, certo? E aí, avaliação clínica e complementar. Então, o que que a gente vai, né, ter aqui, tá? Ah, lembrando que aqui embaixo a gente tem aqui a legenda para facilitar. Ah, professor, o que que é mapa? O que que é mapa? O que que é mapa? Então, mapa, gente, é a monitoração residencial da PA. Então, o paciente ele vai ficar monitorando a pressão arterial no domicílio, tá? Então, esse aqui que é o mapa, tá certo? E o MRPA. O MRPA é a monitoração ambulatorial da PA 24 horas, entendeu? Muitas vezes é aquele aparelhinho que coloca no paciente que fica 24 horas lá medindo a pressão arterial dele. Aí depois sai como se fosse um resultado, parecendo como um eletro, né? Para saber se teve ou não picos hipertensivos, tá? E aí eu tenho aqui, para poder identificar essa estratificação, a FRCV, que é os fatores de risco cardiovascular. Então, que fatores de risco são esses? Fuma, bebe, está acima do peso, entendeu? Aí nós temos a LOA, entendeu? Que são lesões em órgãos-alvo, tá? Nós temos a doença cardiovascular, entendeu? E nós temos a doença renal também, tá, gente? Crônica, porque se o rins não estiver filtrando bem, né? O que que vai acontecer? Então, vai ficar resíduos, tá? No rins. E aí, principalmente no sódio. E esse paciente vai começar a ter a pressão arterial elevada, tá certo? E aí ele vai dizer que aplicar o score de Prevent, que é justamente o aplicar o score de Fleming, que é o que o Ministério da Saúde adota para avaliar essa estratificação de risco, tá? Então, nós temos o tratamento temos aqui o tratamento não medicamentoso, tá certo? Para todos, né? E aí, o que seria? São práticas, né, gente? São hábitos saudáveis, que não precisa necessariamente, né, alguém que esteja rastreando a hipertensão. Isso é para todos. Então, seria o quê? Não fumar, né? Uma dieta saudável, tem que ter um IMC entre 18 e 24 quilos por metros quadrados. Nós temos aqui uma baixa na ingestão de sal, um aumento na ingestão de potássio, né? Atividade física regular, baixa ingestão de álcool, tá? Práticas de espiritualidade e controle de estresse. Isso é muito importante. O paciente precisa ter a sua mente muito bem, tem que estar com a mente sã, né? Senão o corpo é que vai sentir, né? Então, aqui para mostrar para vocês como é que é fácil, né? Para identificar. Você precisa memorizar esses parâmetros, tá? E aí, memorizou os parâmetros, tranquilo, né? Então, só para deixar vocês, né, atento com essas mudanças, porque com certeza vai estar uma questão dessa lá na tua prova, tá bom? Bom, com relação ao tratamento medicamentoso, qual seria, né, o esquema? Então, faz uma associação de medicamentos, tá? Ou seja, quando a pressão arterial está em estágio 1, que é um risco, né, moderado, né, e alto, e hipertensão arterial estágio 2 e 3, tá? E nós temos aqui também, tá, para poder colocar dentro do tratamento medicamentoso, o IECA, tá? Que é o inibidor de enzima conversora de angiotensina. Aqui, ó, tá vendo? Temos aqui, tá? Ou temos o bloqueador receptor do da ATI, né? Da angiotensina, tá? Nós também temos aqui para poder colocar
o bloqueador de canais de cálcio, certo? Opa, deixa eu voltar. Do canal de cálcio. Aí nós temos aqui também, tá? O diurético, tá? Um tiazídico ou um similar também é muito bom, tá, gente? Assim, existe medicamentos que você pode colocar, entendeu? Um bom hipotensor com diurético. Tem hoje no tratamento medicamentoso associação. E ele é muito bom para pessoas que têm dificuldade de ingerir, né? Líquido, mas é muito importante ingerir líquido porque o rins tem que funcionar para poder ele excretar todas as substâncias que são nocivas para o organismo, né? E aí, quando você não bebe água, você dificulta esse processo, tá? Nós temos também isso que eu falo do comprimido único, tá? Preferencialmente que você tem como associar os dois. E nós temos também, tá, como tratamento medicamentoso, a monoterapia, que são indivíduos frágeis, são aqueles indivíduos que são igual ou maior de 80 anos, a pressão arterial 130, né, e ou 80 milímetros de mercúrio, né, tem um alto risco, né, de ter problemas cardiovasculares, por exemplo, né, e aí nós temos a hipertensão arterial do estágio 1, tá, o risco é bem baixo, a critério médico, associação de medicamento, então todo paciente que passa, né, por um diagnóstico, ele tem que ser muito bem avaliado. Então, o médico ele vai ver qual é a melhor terapia. E assim, a meta que a gente estabelece, né, praticamente, seria justamente a meta para todos, tá? Então, é reduzir. A pressão arterial tem que ficar isso aqui, ó, para todo mundo. Tá? Abaixo de 130, 80. Então, esse aqui, gente, ó, é o nosso parâmetro, tá? Com relação ao mapa e o MRPA, né? Sempre que possível, avaliar o fenótipo da hipertensão, tá? Os fenótipos, né, da hipertensão arterial. E aí o segmento, então, rever a cada 4 semanas até alcançar a meta da PA. Então, vai ficar nessa avaliação, né? Nesse monitoramento, tá? E também muito importante verificar a adesão ao tratamento, sempre combater a inércia terapêutica, ou seja, quando o paciente deixa de tomar o medicamento, o que que vai acontecer? Esse paciente não aderindo à pressão, a pressão lá não vai ficar controlada e aí ele vai ter, né, um problema com relação a, principalmente, né, aos órgãos-alvos, que isso aí tem a ver com o coração, o cérebro e principalmente, gente, o rins, tá? Então a gente sabe que a hipertensão, como também a diabetes, elas são doenças de base para problemas, entendeu, renais, tá? Não vamos esquecer. Bom, aqui, né, nós falamos do rastreamento, que como era considerado antigamente, né, que mudou, isso foi em 2020, tá? Só para lembrar aqui para vocês, por quê? Não sei, tua prova lá pode estar fazendo referência a 2020, mas é sempre bom lembrar. O que que foi que mudou, tá? Para vocês entenderem. Olha só, quando a gente teve aqui na atualização de 2020 da American Heart, né, então América, entendeu? América, né? Rá, né? Deixa eu ajeitar essa letrinha, Ave Maria. Então, aqui nós temos aqui a América, né? American Heart. Então, foi o que eles fizeram. Eles pegaram, né? Pensaram e mudaram, só que aí o Brasil só aceitou essa alteração esse ano, em 2025, certo? Como é que era antigamente? Então ele achava, né, que, por exemplo, uma pressão arterial que estivesse abaixo, né, isso falando da sístole, tá? Abaixo de 120 e uma pressão arterial diastólica tivesse abaixo de 80, ela era ótima, entendeu? E hoje mudou. Hoje não é ótima, né? Hoje é o normal, certo? E aí, o que que aconteceu então com esse parâmetro aqui, né? Que na verdade, o que que aconteceu? Eles pegaram, entendeu? Colocou aqui de 120, né? Ó, de 120, certo? E pegou, né? O 139, né? Fizeram praticamente isso aqui. E considerou isso daqui um pré, ó,
hipertensão, entendeu? Então, eles juntaram e vão para hipertensão. Agora, claro, se esse paciente ele for igual, né, ou maior de 140, né, por I 90, aí ele já é uma hipertensão arterial, certo? Então, assim, foi isso que aconteceu na mudança da American Heart de 2025, tá bom? Então, vamos seguir. Bom, lembrando para vocês que a frequência recomendada, né, anualmente para todos os adultos, né, ou seja, maior de 18 anos, né, ou seja, em todas as consultas e atendimentos de rotina, sempre ser aquela coisa oportunista, né, nas consultas de enfermagem, nas consultas médicas, nas visitas domiciliares, né, nas ações de grupo, de comunidade. Então, sempre é bom avaliar a pressão arterial dessa população, né? Como uma forma também de identificar que pode ser que esteja, né, uma pressão arterial mascarada, né? Então tem que ficar bem, né, atento, tá, a isso, porque o que que a gente tem de atualização, né, que teve em 2025, né? Antigamente, como é que era vista a pressão arterial? Isso aí, eu acredito que isso é anos a gente escuta isso, né? Que o normal seria uma pressão arterial 120 e 80, né, milímetros de mercúrio. Beleza, isso aqui era o normal. Era, entendeu? Então, até 2020, o que aconteceu? A American Heart, né, já tinha essa atualização, né? Então, o Brasil, ou seja, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, com as diretrizes da American Heart, colocou o seguinte em 2020, que a pessoa com a pressão arterial, né, que chegasse abaixo de 120, né, a sistólica, e 80 a diastólica, ele é considerada como ideal, a ótima, entendeu? Beleza, tranquilo. Só que aí o que aconteceu? Devido ao comportamento da população, né, devido àquela falta de cuidado, ao sedentarismo, uma alimentação rica em sódio, né, o sal de cozinha, o que aconteceu? Mudou, entendeu? Os parâmetros, mudou essas diretrizes. Mas com um propósito, gente. Sabe qual é o propósito? Prevenção. Foi isso que eles fizeram. Prevenir. Então, ele precisa prevenir que jovens, por exemplo, não tenham infarto antes dos 40 anos, que a gente sabe que as estatísticas estão aí. E percebe que são AVCs, né? São infartos, pessoas novas, entendeu? Que pode estar muito associado a hábitos, né? O sedentarismo. Então, assim, a questão é trabalhar as boas práticas com eles, né? Então, foi isso que a América fez, entendeu? Então, eles fizeram com que as pessoas tivessem esse senso de cuidado, entendeu? Colocando o quê? Vamos agora fazer com que essa pressão arterial conhecidíssima, 120 e 80, ela simplesmente agora não é mais, entendeu? O normal, né? Ela agora vai ser pré-hipertensão. Ver se a população começa a ter hábitos saudáveis, mas ele continuou com o mesmo parâmetro diagnóstico da hipertensão arterial, que é justamente o 140, entendeu? I 90, tá bom? Então, fica aqui esse registro, tá? Para vocês não esquecerem. Porque na tua prova, ele pode fazer referência. Se ele fizer referência, fique esperto, tá bom? Eu creio que eles vão mais explorar 2025, né? Eu creio que eles vão fazer mais 2025. Caso, né, não, ele possa pedir 2020, né? Então, nesse caso aqui, vocês já sabem, 2025 é o parâmetro e a atualização, né, de 2020 é um e 2025 é outro. Mas lembrando para vocês que hoje, tá, é considerado uma pessoa com a pressão arterial 120 120 e, tá, 80, ela é considerada como uma pré-hipertensão.
mas não é para tomar remédio ainda, tá? Ou seja, não é uma terapia medicamentosa, é uma terapia não medicamentosa, que é onde a gente entra com atenção primária à saúde, com orientação, com educação em saúde, entendeu? Para poder esse paciente ficar abaixo, entendeu? Desses valores. Então, esse é que foi um objetivo que teve na atualização, entendeu? Das diretrizes da América Hack. Então, gente, vamos ficar esperto, tá? Porque com certeza vai estar lá na tua questão, tá? Então, bora pra cima! Bom, para vocês entenderem melhor o que significa mapa, então, mapa, monitoração ambulatorial da pressão arterial, certo? O aparelho automático que o paciente usa por 24 horas, fazendo várias medidas durante o dia e a noite. Então, o aparelhozinho que o paciente ele coloca, entendeu? Bem, vamos, digamos que pode ser no braço, pode ser num local onde ele possa não ter tanta interrupção, tá? E aí esse aparelho ele vai ficar medindo justamente a pressão arterial em medidas, vou medir em alguns momentos, tá? E aí esse aparelho tem que ficar 24 horas com o paciente, tá certo? Então, durante a análise dos resultados do mapa, os valores eles são divididos em períodos, né? Por exemplo, como é 24 horas, ele vai fazer o mapa vigília, o mapa sono e o mapa 24 horas, tá certo? O mapa vigília, o paciente está acordado, né? Então, qual seria o corte? Então, o corte seria de 135, né? E 85. Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, como corte na nossa sístole e na nossa diástole, tá? Então, eu tenho aqui 135 e 85 com relação a mapa sono, ou seja, você dormindo, aqui ó, o seu corte é 120, tá? E 70. Já vi paciente em casos de mapa que isso aqui estava muito elevado, ou seja, estava acima, entendeu? Desse parâmetro aqui. Aí, o que acontece com um paciente desse, com a avaliação do mapa? É muito bom para quem é hipertenso fazer o mapa. Ele vai avaliar o seguinte: esse paciente ele pode ter um infarto dormindo, né? Ou seja, né, aquela coisa que a pessoa dormiu, né, e não acordou mais, né? E aqui nós temos o mapa 24 horas, que é a média geral, ou seja, como seria a soma, a média geral, entendeu? Que tem, é como se fosse a soma, tá? Seria a soma dos dois, que aí a gente faz uma média ponderada, né? Que aí nesse caso, entendeu? Divide, né, por 2. Então ele vai gerar justamente essa média, tá? Porque seria geral, tá certo? Então ele vai ter uma média de qual foi o resultado do mapa desse paciente, tá? Bom, aqui com relação à classificação que a gente lembrou aqui para vocês não podem esquecer, né? Que agora mudou, isso aqui é uma referência da oitava diretriz brasileira e a gente teve essa alteração, né? Como falou aqui, que agora isso aqui não é mais ótima, agora ela é normal, tá certo? E aqui, esses parâmetros aqui agora não é mais normal, aonde ele simplesmente associou, né, esses dois aqui, e agora é uma pré-hipertensão, tá? Então, é isso que veio de atualização, tá? Ou seja, nas diretrizes, tá? Ou seja, foi nas diretrizes da América, tá? 2025. Ok? Então, foi essa que teve a alteração, tá bom? Bom, com classificação da PA em criança e adolescente, tá? Em 2020 tem esses parâmetros aqui com a relação à criança. Criança que ela tem de 1 a 13 anos de idade, né? E tem crianças com idade maior de 13 anos. Então, a pressão arterial, ela sempre vai ser, né, abaixo de 120 e 80. Então, isso aí é bem prático, ainda continua com esse parâmetro, tá bom? E aí, com relação à pressão arterial normal, no caso, o percentil da criança, né, que você também tem que avaliar, né? Então, lembrando para a saúde da criança, tem que estar acompanhada com o percentil, em criança de 1 a 13 anos, faz essa avaliação, e aí você sabe que vai ver a idade, o sexo, a altura, e aí vai ter essa questão da pressão arterial. Lembrando que é o parâmetro que a gente vai ter sempre da criança, né?
do hipertenso, né, vai ser maior, entendeu, do que a gente apresenta aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse daqui é o nosso parâmetro, 120/80, tá? Aí nós temos a pressão arterial elevada, ok? Pressão arterial elevada. Então, lembrando para vocês, se por acaso essa pressão arterial ela estiver alterada, né, e tem um percentil acompanhado com um percentil 90, e se tiver, por exemplo, um percentil 95, então entre, né, 90 e tiver abaixo, né, de 95, olha o sinalzinho tá aqui, tá? Não vamos esquecer dos sinais. Paridade, sexo, altura, ou se ele tiver uma pressão arterial 120/80, né? Mas digamos que ele tem aqui o percentil 95, certo? Que é menor, né? O que for menor. Então, nesse caso aqui, o que que vai estar associado com uma criança de 1 a 13 anos? Vai estar associado, tem que estar o peso, tá certo? Tá? Ou seja, o percentil, né? Mais a pressão arterial. Então, tem que ser essa avaliação conjunta, tá? E aí eu tenho aqui a pressão arterial elevada. Aí já sabe, né, gente? Olha, entendeu? Então, vai ser esse parâmetro que a gente tem aqui, tá? Baseado no adolescente, né? Aqui com a definição atualizada, que a gente já mostra aqui para vocês que quando ele passa dos estágios, né? Nós temos aqui na pressão arterial nosso estágio 1, nós temos aqui o estágio 2, e aqui nós temos também o estágio 1 e o estágio 2, tá? Então, lembrando para vocês que o adolescente, crianças e adolescentes, né, a pressão arterial 120, né, e 80 é um alerta, entendeu? É um alerta, tá? Então, imagine se nós já tínhamos esse alerta, imagine um adolescente, né? Então, esses são os parâmetros que a gente tem com a criança e adolescente, tá? Bom, com relação à observação, toda criança e todo adolescente que ele for, ó, gente, muita gente confunde, tá? Mas não vai esquecer isso aqui não, tá? O sinalzinho, ó. Lá na tua prova, ele não vai colocar maior, ele vai colocar o sinal, né? Então, que significa que é maior ou igual. Então, toda vez que você vê que esse sinal, ele tá para frente, ou seja, ele tá como se tivesse maior, ó, tá grande, aí você entende que é maior. Se for o contrário, é menor, tá? Então, toda criança, certo? Toda criança, tá? Que deve ter a PA verificada anualmente. Então, seria interessante toda criança e adolescente ter, né? Maior de 3 anos, tá bom? E aí vai verificar a pressão arterial, vai medir, vai seguir o segmento dos casos, vai avaliar a prematuridade, baixo peso ao nascer, restrição de crescimento intrauterino, antecedentes de internação em UTI, neonatal, cardiopatias congênitas, as neuropatias, transplante de órgão sólido, doença oncológica, uso crônico de medicações que elevam a pressão arterial, né? Doenças sistêmicas associadas à hipertensão arterial e evidência de hipertensão intracraniana também, tá? Então, toda criança, todo adolescente que esteja maior de 3 anos deve ter sua PA medida em qualquer avaliação clínica, nas seguintes condições: com excesso de peso e uso crônico de medicações que elevam, tá, a pressão arterial e a doença renal, né, coarctação da aorta, entendeu? E a diabetes mellitus também, tá? Então, esse daqui a criança também ela devia ser acompanhada, principalmente na atenção primária à saúde, entendeu? Com isso, você consegue minimizar, entendeu? No futuro, algum dano que essa criança pode sofrer devido à elevação da pressão arterial. Outras observações, né? O diagnóstico da hipertensão arterial deve ser feito no ambulatório quando a criança ou adolescente, né? Pelo método ausculatório, né? Então, estiver com a PA, né? Ou seja, maior, tá? E um percentil 95 nas 3 visitas distintas, de acordo com a idade, sexo, percentil e estatura. Então, você viu que tem a ver a questão da física, né? Ou seja, a estrutura física da criança, tá? Então, em crianças e adolescentes com diagnóstico de hipertensão arterial, as metas referentes à terapia não farmacológica, né, e farmacológica devem ser para reduzir para a pressão arterial, um percentil 90, né, de acordo com a idade e sexo, o percentil da estrutura é para, né, maior de 130 e 80, tá? No adolescente, no caso, maior
de 13 anos, né? Igual ao maior de 13 anos, tá? Aqui só para poder vocês memorizar a questão da monitorização da pressão arterial, tá certo? Nós temos aqui a automedida, tá certo? Que é a PA, tem a monitorização residencial da PA, que é o MRPA, tá? E nós temos a monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas, ok? Que é o MAPA, tá bom? Realizada por pacientes ou familiares ou não profissionais de saúde fora do consultório, geralmente em domicílio. Isso seria o AMPA, tá? Já o MRPA, que então são 3 medidas que você vai fazer com o paciente, ou seja, 3 medidas pela manhã, 3 à noite e durante 5 dias, tá? Essa que faz o MRPA, né? Ou 2 medidas em cada sessão, durante 7 dias, certo? Então, isso ajuda a fechar o diagnóstico quando o paciente for tiver uma avaliação com o médico, que é aquela do consultório, tá bom? A monitorização ambulatorial de PA, que é o MAPA, que é o aparelho que eu falei para vocês, ele vai possibilitar o registro indireto e intermitente da pressão arterial em 24 horas, né? Ou até mais, depende do que o médico for solicitar. Mas durante esse período de vigília de sono. Então, lembrando que é muito importante monitorar essa pressão arterial, tanto para diagnóstico, né? E também para saber se esse paciente, né, está com a sua pressão arterial estável, por mais que ele já tenha sido diagnosticado com hipertensão, ele precisa manter os parâmetros normais, ou seja, pelo menos 130, né, e 80 milímetros de mercúrio a sua pressão arterial. Então, quanto mais baixa, ainda melhor, entendeu? Porque ele precisa encontrar a harmonia para poder ter uma vida, né, melhor, tá? Aqui com relação ao manguito, muito interessante isso aqui que pode ter na questão, falar essa questão de números, ou seja, quanto é a circunferência, né, de acordo com a circunferência do membro com relação às dimensões, né? Então, são justamente, se você que tem aparelho de pressão em casa, daquele estilo que é abraçadeira, você pode observar que eles lá têm uma numeração, né? Então, o adulto, é muito comum você ver o adulto, principalmente aqui o adulto, né? Que ele vai ter justamente, tá? Essa circunferência do braço, entendeu? Aí você vai ter essa circunferência do braço. Bom, para a gente conhecer quais são os principais fatores que elevam, né, a pressão arterial, nós temos os fatores de risco, né, não modificáveis. Nós temos o quê? A idade, né, gente? A idade, né? A idade também pode ser algo, né, que não tem como você mudar. A idade também pode ser um grande fator, né? Ou seja, aumenta o risco, né, progressivamente com relação à pressão arterial. Então, quanto mais a idade chega, mais existe esse fator de risco elevado, né? A questão do sexo masculino, existe essa questão estatisticamente falando, ou melhor, epidemiologicamente falando, nós temos aqui o sexo masculino, né? Então, principalmente maior de 50 anos depois, o risco aumenta para as mulheres após a menopausa, né? E aí tem a questão do histórico familiar, tem a questão da a predisposição genética, então, tudo são fatores, entendeu? Que possa elevar a pressão arterial. Isso aí que são fatores que não são modificáveis. Só que aí o nosso maior desafio são os fatores de risco modificáveis, gente, que são os ambientes comportamentais, né, que a gente tem, por exemplo, a dieta, né, com excesso do sal, a obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo, o consumo excessivo de álcool, o tabagismo, o estresse crônico, a privação do sono, a má qualidade, né, do sono, as dietas pobres em potássio, cálcio e magnésio, né? Tudo isso aí são fatores de risco modificáveis. Por que quer dizer modificável? Que você pode mudar, entendeu? Assim, você pode, né? Você ter hábitos saudáveis, você ter práticas como, por exemplo, fazer atividade física, reduzir o sal, né? Você entrar numa dieta para perder peso, tudo isso é modificável, entendeu? Então, por isso que a gente coloca aqui, né, esses fatores que podem contribuir para o aumento da pressão arterial, tá? Então, para a gente não esquecer. Aqui, só para lembrar para vocês, com relação
esses níveis, né, pressóricos, tá? Tem aqui uma diretriz com relação a essa prevenção, detecção e avaliação da gestão da hipertensão arterial em adultos, American Heart Association, né? Temos o seguinte proposta. Então, a proposta que eles colocam é o seguinte, que avaliar anualmente, incentivar a mudança do estilo de vida saudável para manter a PA normal. Então, você, profissional de saúde, entendeu? Deve incentivar essa mudança de estilo de vida, porque quanto mais pessoas com problemas cardiovasculares, vai ter mais pessoas sendo atendidas no Sistema Único de Saúde. E a gente sabe que isso é um custo para a saúde pública. E lembrando que a hipertensão arterial, assim como a diabetes, são doenças, ou melhor, são doenças que são consideradas, né, que a gente diz que são doenças crônicas, né, não transmissíveis, que elas são um problema para a saúde pública no sentido de custo para o SUS, porque algo poderia ser evitado se as pessoas tivessem justamente um estilo de vida saudável, né? E aí, quando está muito elevada, você vai poder avaliar essa pessoa de 3 a 6 meses. Então, vai depender muito de caso. Cada caso é um caso, tá, gente? Então, fica aqui registrado, né? A questão desses níveis pressóricos, que a gente não pode esquecer, quando você tem uma hipertensão arterial em estágio 1, você sempre vai ter que avaliar esse risco da doença, né? Então, vai avaliar como é que esse paciente está com um acidente vascular encefálico, né? No caso, em 10 anos. Então, quando você vai fazer a estratificação de risco pelo score de Fleming, é justamente para você ver o risco cardiovascular que esse paciente tem nos próximos 10 anos. Se caso você fizer o score, né, de Fleming e esse paciente tiver um risco, né, for menor de 10%, ele está no estágio 1, né, da hipertensão. Aí você vai começar a fazer uma prática de quê? De educação em saúde, né? Orientar ele com relação à mudança do estilo de vida, entendeu? E vai avaliar, né, vai reavaliar de 3 a 6 meses. Então, isso tem que estar como um plano terapêutico para um paciente de hipertensão, tem que estar lá estabelecido, né? E se esse risco for maior de 10%, aí já é outra coisa. Então, um paciente, se ele tiver com alguma doença cardiovascular, como por exemplo a diabetes também, ou a doença renal crônica, né? Aí vai recomendar, né, essa mudança de estilo de vida e vai utilizar a medicação para baixar a pressão arterial. Então, ele vai entrar com terapia medicamentosa e a não medicamentosa. Então, tudo vai estar dentro do score de Fleming. Então, por isso que é muito importante ter essa score de Fleming lá na atenção primária de saúde, porque o profissional ele consegue avaliar esse risco cardiovascular, porque ele vai estar prevenindo para esse paciente não ter um AVC ou não ter um infarto agudo do miocárdio, né, gente? Então, é muito importante para a equipe fazer, certo, o score de Fleming, tá? No estágio 2, vai recomendar, né, alterações saudáveis também de estilo, a mesma coisa da hipertensão do estágio 1, entendeu? Só que aí vai usar também a medicação para baixar a pressão. Muitas vezes ele pode usar 2 tipos de medicamentos diferentes, de classes, né? Tem que ter essa reavaliação em um mês para ver a eficácia. Ou seja, de repente pode usar um bom hipotensor, né? Um beta-bloqueador, não sei, dependendo da situação do paciente, junto com um diurético, tá? Então, isso aí o médico ele vai avaliar. Se o objetivo for atingido, então depois de um mês, reavaliar de 3 a 6 meses. Se o objetivo não for cumprido, depois de um mês, vai considerar diferentes medicamentos ou a titulação, ou seja, esse paciente vai deixar de ter hipertensão estágio, né? E vai elevar para o estágio 3. Então, mas tem que continuar o acompanhamento mensal até controlar essa pressão. Então, o objetivo é manter o paciente com a pressão arterial equilibrada. Bom, aqui é a triagem, o diagnóstico de hipertensão arterial proposto, tá? Pela diretriz brasileira que está vigente, entendeu? Então, observe que tudo é cor, né, gente? Tudo é cor, né? Nós temos aí as cores, né? Por exemplo, na atenção primária à saúde, né, a classificação de risco que é utilizada na atenção primária também é cor, né? Você vê o vermelho, você vê o amarelo, você vê o verde, né? Quando você vai ver também a manchete, também tem todas as cores. Então, é muito importante a gente identificar essas cores conforme os atendimentos, tá? Então, quando você tem a pressão arterial como ela é ótima, né? Ou seja, ela é a melhor, é a normal, na verdade, que agora teve essa alteração. Lembrando que esse aqui era
como era antigamente, né, como a gente falou, mas lembrando para vocês com relação a atendimento, é muito importante vocês entender isso aqui. Então, como agora, né, a pressão arterial, essa não é agora ela é anormal, ou seja, foi isso que mudou, né? Agora é anormal, tá? E aqui, junto com essa daqui, ou seja, esses dois aqui, né, ficou uma pré-hipertensão, né? E aí o que que acontece? Vai considerar muito essa questão da hipertensão mascarada, vai ver o mapa, vai ver um MRPA, entendeu? Vai considerar a hipertensão também do avental branco, vai que o paciente esteja nisso, né? Então você vê o que que você vai fazer, né, na conduta, qual é o fluxo de atendimento. O que que hoje a gente entende como encaminhar para o serviço de emergência se ele tiver uma hipertensão, né, uma emergência, uma urgência hipertensiva. Então, ou seja, esse aqui, o diagnóstico de hipertensão inicial, o tratamento. Então, quando um paciente chega lá no pronto-socorro, é esse aqui, ó. Tá vendo? É esse aqui, tá? Hipertensão, estágio 3, e esse paciente ele precisa ser atendido no pronto atendimento, tá? Então, para vocês saberem como é que é essa triagem no diagnóstico e também com relação ao tratamento na urgência e emergência no paciente hipertenso, ok? Com relação à hipertensão arterial essencial e secundária, nós temos aqui, né, como fosse tipos, né, gente? Então, aqui nós temos tá, a hipertensão, que é a essencial, e nós temos aqui a secundária, ok? Então, essencial sem causa definida, provocada pela desregulação do mecanismo de controle homeostático, e nós temos aqui a provocada por causa bem definida, um exemplo que temos uma doença feocromoctissoma, tá? Então, qual seria a diferença dos dois, gente? É o seguinte, na essencial, essa hipertensão arterial essencial, né, a gente chama como se fosse que é a mais comum. Na verdade, essa daqui, a essencial, tá? Essa daqui, ela praticamente acomete em torno de 90 a 95% da população, tá? E aí, o que que acontece? Isso nos casos, tá? Na população hipertensa, né? Ou seja, que foi diagnosticado. Não tem uma, assim, uma causa única, entendeu? Que aí está muito associado a fatores de genético, entendeu? Ambientais e comportamentais também, entendeu? O que quer dizer isso aqui? Nós temos aqui a questão, por exemplo, a pessoa que tem consumo do sal, entendeu? Tem a questão também, né, do histórico, tá? Do histórico, entendeu? Familiar, certo? A gente também a questão da idade, nós temos a questão daqui da idade, entendeu? Da idade também elevada, né? Então, a idade elevada, entendeu? Há também a questão da obesidade, entendeu? A obesidade, tá? Então, esse aqui está muito associado ao essencial, tá certo? E aí, para poder você fazer esse diagnóstico, então você faz um histórico, né? Você procura saber sobre a vida da pessoa, né? Você vai identificar qual é a causa, que não tem uma causa tão específica, mas da hipertensão, mas é bom você saber, né, o que foi para poder excluir, né? Ah, não foi o sal, não foi a idade, né? Ou não foi a obesidade, mas você deve fazer, entender essa avaliação, tá? Quando o tratamento é aquela mudança do estilo de vida, vai usar a medicação, né, um antihipertensivo e vai fazer o acompanhamento. Na questão aqui da secundária, aqui na secundária, certo? O que que seria? Então, é uma hipertensão que é muito comum com relação a uma condição que a pessoa já apresenta, né? Isso é a média de 5, tá? Ou a 10% dos casos. Isso aqui é a secundária, tá certo? E aí pode ser uma doença, né, renal crônica, pode ser uma estenose, tem uma estenose da artéria, tá? Renal. Pode ser também uma hipertiroidismo, tá? Um hiper, entendeu? Tireoidismo, ou então pode ser também um hipo, tá? Um hipo. Deixa eu apagar aqui que já tá, né? Pode ser também, né, um hiper, tá? Um hiper.
e um hipo, tá? Tireoidismo, tá certo? Aí, no caso, pode ser questão de problema na aorta, né? Também. E também algumas medicações, tá? Que pode causar também o uso excessivo, né? De corticoides, né? Dos AINES também, dos anticoncepcionais, e aí assim vai, né? Então, lembrando para vocês que esses são os dois tipos que a gente tem de hipertensão arterial. E aí, o tratamento, né, deles é medicamentoso e não medicamentoso, tá certo? Então, lembrando isso para vocês. Então, não se tem algo que seja. Então, aqui na essencial não tem como identificar exatamente, né? A causa, já na secundária a gente tem, né? Então, essa é a diferença que a gente tem de um do outro, tá? Bom, na crise hipertensiva, o que orienta, né? Ou seja, numa urgência hipertensiva, situação clínica sintomática, né? Em que há uma elevação acentuada, né? Da pressão arterial, tá? Então, nesse caso, ele é uma urgência, né? Hipertensiva. Lembrando aqui, ó, urgência hipertensiva. Então, a situação clínica sintomática em que a pressão, né? Ou seja, a pressão arterial ela está acima de 180, tá? E aí eu tenho aqui, no caso, né, a sístole, tá bom? E aí eu tenho aqui uma diástole que está acima de 120, né? Sem lesão, né, aguda, progressiva de órgão-alvo. Então, seria o LOA e sem risco iminente de morte. Então, mas é uma urgência hipertensiva. Vai ser tratar com medicamento por via oral para redução da pressão arterial em 24 a 40 horas, com acompanhamento ambulatorial por 7 dias. E numa emergência, tá, hipertensiva, nós temos uma situação clínica sintomática que está uma pressão arterial acentuada, também 180, né, maior ou igual, né, a sístole, e a diástole 120, tá, com a lua aguda e progressiva com risco iminente de morte. Então, exige imediata redução da imediata, gente, com agentes aplicados por via parenteral e internação preferencialmente na UTI, uma UTI cardiológica. Né? Então, o paciente, né, está com risco de morte. Aqui uma estratificação de risco para vocês entenderem melhor, né, com relação à escala de Fleming, né, tá? Aquilo que eu falei do score, né? Eu falo muito de escala, mas é o score de Fleming, tá? Isso tá dentro do caderno 37, né, da atenção da hipertensão arterial, tá? Que isso aí ele traz esse reforço e ainda se usa na atenção básica, tá? Com relação à atualização, né? Na última atualização de 2017, ele coloca dentro da sua política essa estratificação de risco. Então, aqui a gente tem a questão da estratificação, aonde eu tenho aqui a minha primeira etapa, eu tenho minha segunda etapa e eu tenho minha terceira etapa, certo? E aí é feita a coleta de informação sobre fator de risco prévio, tá? Eu tenho que avaliar a idade dos exames, eu tenho que ver justamente o LDL, tá? E o HDL, são os exames, né? De colesterol que a gente não pode, né? Deixar, né? De esquecer, tá? Eu gosto muito de deixar uma dica, tá? Para você saber o que é bom, o que é ruim nesses dois aqui, entendeu? Lembrando que esse aqui, o LDL é mau, tá? E o HDL é o bom, entendeu? E eu aprendi muito isso, né, com o professor, que o L, lembra, ladrão, é mal, tá? E o H, honesto, é bom, tá? Uma forma de você memorizar, entendeu, com relação, tá, o colesterol. Então, o LDL e o HDL, quem é bom, quem é ruim? Então, a gente sempre fica nessa dúvida, né? Então, aqui uma dica para vocês não esquecerem, tá? Aí vai ficar a pressão arterial e o tabagismo. Vai estabelecer-se uma pontuação a partir dela e obter-se o risco percentual de evento cardiovascular em 10 anos para homens e mulheres, tá? Aqui, fatores de risco que vocês têm que memorizar com relação à hipertensão, né? Ou seja, baixo risco, tá? Intermediário que a gente tem, e aqui o alto risco, né? Então, nós temos aqui com relação, né? Ao baixo risco e ao alto risco. Deixa eu ajeitar isso aqui. Né? Aqui nós temos o baixo risco,
tá? Intermediário, e nós temos aqui o alto risco, ok? Aqui tem o tabagismo, a hipertensão, a obesidade, o sedentarismo, o sexo masculino, o histórico familiar de evento, né? Cardiovascular prematuro, no caso do homem menor de 55, e, né, e mulheres, né, menor, né, de 65. Então, prematuro que é menor de 55 e menor de 65. Então, existe uma diferença entre homens e mulheres, né? E aí a pessoa com a idade superior, né, a 65 anos. Quando o risco é muito alto, tá? Nos fatores de risco para, no caso de doenças cardiovasculares, nós temos o quê? Acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, lesão periférica, é, lesão de órgão-alvo, né? Ataque isquêmico transitório, hipertrofia do ventrículo esquerdo, temos aqui a nefropatia, a retinopatia, a aneurisma da aorta abdominal, uma estenose de carótida sintomática e ó, a principal, que é o fator, gente, que é a diabetes mellitus, tá bom? Então, isso aqui são os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Aqui só para vocês entenderem como é que funciona a escala, né, o score, né, de Fleming, aqui, tá? Aonde, depois que vai fazer a avaliação, quem é que ele vai considerar baixo? É quem tiver abaixo de 10%, o risco intermediário vai variar de 10 a 20, e que o alto que tiver, o alto, tá? É o que tiver acima, entendeu? De 20, tá? Ó, aqui, tá certo? Então, depois que você vai aplicar justamente o score, certo? Você vai definir onde é que esse paciente vai ficar, no baixo, no risco ou no alto, tá certo? E de repente você vai saber se você vai acompanhar esse paciente anualmente, semestralmente ou trimestral. Por isso que é extremamente importante você aplicar, né, o score de Fleming nos pacientes hipertensos na atenção primária à saúde. Aqui, pessoa com apenas um fator, né, de baixo ou intermediário risco cardiovascular, não precisa fazer o cálculo classificados, né, abaixo, não precisa, já está baixo. Agora, se ele tiver com apenas um fator que é de alto, né, aí nesse caso não precisa fazer cálculo, já vai classificar ele como alto, tá certo? E se a pessoa com mais de um fator de baixo ou intermediário, o cálculo deverá ser realizado, certo? Então, são essas condições que você vai avaliar um paciente, entendeu? No score de Fleming, tá? Aqui para poder reforçar mais ainda com relação aos exames de rotina que deve ser solicitado a um paciente que está fazendo acompanhamento para hipertensão arterial, nós temos aqui o caderno 37, tá bom? E nós temos aqui a 8ª diretriz, né, brasileira, tá? De hipertensão arterial. Aí você faz um eletrocardiograma, dosagem de glicose, dosagem de colesterol total, dosagem de colesterol HDL, o cálculo do LDL, vai fazer a dosagem de triglicerídeos, dosagem de creatinina, análise de caracteres físicos, elementos, né, sedimentos de urina, ou seja, o exame de urina, vai fazer a dosagem de potássio, vai fazer fundoscopia, tá? E aí, nisso no caderno 37, tá, gente? Quando foi em 2020, aí eles acrescentaram, por exemplo, uma análise de urina, um potássio plasmático, uma creatinina plasmática, glicemia de jejum. Gente, isso aqui, ó, cai muito nas provas, entendeu? A glicemia de jejum e a hemoglobina, né, no caso, que eles vão pedir, né, A1, eles solicitam aqui, ó, na 8ª diretriz, isso aqui é um parâmetro, tá, de exames complementares para rotina para hipertenso, tá? Estimativa do ritmo de filtração, tá, glomerular, colesterol total, tá, que é o HDLC, e o triglicerídeo plasmático, e o ácido úrico plasmático, e o eletrocardiograma convencional. Então, tudo isso aí que a gente pede, tá, como rotina para o paciente que está com hipertensão. Alguns anti-hipertensivos disponíveis que a gente tem, né? Que são os diuréticos, né? No caso chama DIU, né? Aí de preferência tem a hidroclorotiazida, que é o de escolha, tá? Ou então similar, que pode ser utilizado, clortalidona ou uma idapamina, tá? Tem uma idapamina, uma idapamida, né?
em doses baixas, tá? Não pode, são, pois é, mais suaves e com um tempo de ação, né? E são de escolha. Então, geralmente, o médico, ele prefere escolher, se for o diurético, entrar com a hidroclorotiazida, tá? E aí, o questão do DIU de alça, que seria justamente a furosemida, tá? Esses aqui eles só são indicados para condições clínicas com muita retenção de sódio e água, entendeu? Já causando uma insuficiência na renal. Então, o que que acontece? Vai avaliar o que? A creatinina, entendeu? Ou seja, quando ela está muito alta, tá? Se ela tiver maior, tá? Ou seja, maior de 2, entendeu? Aqui, ó, o médico vai passar a furosemida para esse paciente bem aqui, tá? Por quê? Porque ele já está retendo muito sódio e a pressão está lá em cima, ele pode ter problema renal e pode ter um problema na filtração glomerular também. Então, o que que acontece? Ele pode ter edema, ele pode causar insuficiência cardíaca, uma síndrome nefrética. Então, por isso que se usa muitas vezes uma associação de medicação, um antihipertensivo mais um diurético, tá? E aí nós temos aqui muito poupadores de potássio, né? Porque temos aqui, ó, a espirulactona e a amilorida, tá? Que são habitualmente utilizados em associação com tiazídicos ou com o DIU de alça, né? Então, o que que acontece? Paciente que está fazendo uma retenção de sódio, ele tem que fazer a creatinina. Se ela tiver uma creatina acima aqui, ó, desse valor aqui, já está tendo um comprometimento renal. Então, ele precisa intervir usando o DIU de alça, né? E depois ele pode fazer uma manutenção com hidroclorotiazida, entendeu? Junto com o hipertensivo. Aí ele controla a pressão. Pode perceber que a pressão, quando está muito elevada, se ele fizer uma creatinina, está acima desse valor bem aqui, de 2, tá, gente? Nós temos aqui os bloqueadores dos canais de cálcio, que é o BCC, tá? Os BCCs agem primordialmente proporcionando diminuição, tá? Da RVP por vasodilatação, como consequência da redução da quantidade de cálcio no interior da célula muscular lisa, né? Das arteríolas, tá certo? Aqui os BPCs, que é o dihidropirídicos, né? Piridínicos, né? E nós temos o quê? Nós temos o alodipino, temos o unifedipino, o felodipino, tá? E aí eles apresentam um efeito o quê? Um vaso, né, dilatador predominante, né, com mínima interferência na frequência cardíaca e na função sistólica. São os mais utilizados no tratamento para hipertensão arterial. Então, os não né, piridínicos, quase não sai, né, gente? Como os difenilacilamidas, gente, é horrível, né, essas palavras de medicamento. Nós temos aqui o verapamil, aí sim, né, que a gente conhece, que são os mais, né, os comerciais, né, os benzoazepíneas, né, que é o diltiazem, tá? Tem menos efeitos vasodilatador, né? Então ele age na musculatura, no sistema da condição cardíaca, né? E aí eles reduzem muito a frequência cardíaca. Então ele tem uns efeitos muito antirrímicos, né? E pode deprimir, né, a função sistólica, principalmente nos pacientes que já têm uma disfunção miocárdica, então devendo ser evitados nessa condição. Então tem toda uma avaliação, tá? Paciente hipertenso não pode tomar qualquer coisa, ele precisa passar pela avaliação médica, tá bom? Nós temos aqui os inibidores de enzima conversora da angiotensina, que é o IECA, e são os antihipertensivos eficazes, cuja ação principal é inibir a enzima conversora, né, de angiotensina 1 e que impede a transformação, tá, da angiotensina 1. Então, nós temos a angiotensina 2 e o principal efeito adverso é a tosse seca. Então, qual é o exemplo que a gente tem? Captopril e o enalapril. São medicações muito boas para questão de urgência e emergência, paciente que está com a pressão elevada, né? Então, usa muito captopril sublingual. Mas lembrando que eles causam uma tosse seca, essa medicação, né? E aí, temos os betas bloqueadores, os receptores da ATI, né? AT1, né? Da angiotensina 2, tá?
E aí nós temos aqui uma ação muito importante da angiotensina 2, que ele vai fazer um bloqueio específico desses receptores, entendeu? Esses receptores são responsáveis pelas ações próprias, entendeu? Da angiotensina, ou seja, a vasoconstrição. Então, ele vai estimular justamente essa proliferação celular e vai liberar, entendeu? A aldosterona, que seria, por exemplo, a losartana potássica, que é o que a gente utiliza hoje para tratamento de pacientes com hipertensão. Então, essa medicação pode estar associada com DIU, né? Ou seja, usar uma losartana, porque ela tem uma ação, né, de vasoconstrição, né, vai estimular essa proliferação da celular. E aí o que que acontece? Junto com o DIU, que aí ele não vai deixar reter o sódio, e aí essa associação dessas duas medicações vai fazer o controle da pressão arterial nos padrões, né, considerados normais, tá? Temos os betas bloqueadores, que vai diminuir inicialmente o débito cardíaco, né, e a secreção da renina com a readaptação dos barorreceptores e a diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas, devido ao risco aumentado de complicações em comparação com outras medicações antihipertensivas, DIU, BCC, IECA e BRA. Devem ser recomendados apenas em indicações específicas, como IC, pós-IAM, angina, controle da FC, mulheres jovens com potencial para engravidar, né, em geral, e combinação com outros fármacos. Então, a questão dos betas bloqueadores, né, ele, devido a esse aumento, né, de complicações com outras medicações, né, como o DIU, o BPC, o IEC e o BRA, então deve ser recomendado, só bem especificamente, tá? Temos também a simpatolíticos de ação central, né? Os efeitos bem definidos dessa classe, né, são diminuição da atividade simpática, do reflexo dos barorreceptores e que contribui para a bradicardia relativa e a hipotensão notada em ortostatismo, né? Ou seja, uma discreta redução, tá, da RVP e no débito cardíaco. Então, existe uma redução muito de níveis plasmáticos na renina e uma retenção de fluidos. Então, eles são representantes desse grupo. Quais são as medicações? A meltildopa, a clonidina e o inibidor dos receptores amidosilínicos, que seria a rilmenidina. Gente, medicação é terrível, né? Para você falar, né, os nomes dessas medicações. Nós temos os alfa-bloqueadores, os vasodilatadores diretos, os inibidores diretos, né, da renina. Então, o que que acontece? Já o alfa-bloqueadores age como antagonistas competitivos dos receptores alfa-1 pós-sinápticos e que reduzem a RVP sem mudanças no débito cardíaco. São representantes dessa classe a doxaxosina e a prazosina. O efeito hipotensor mostra-se discreto como a monoterapia sendo a preferência pelo uso associado, né? E aí temos a questão também dos medicamentos, que representa essa classe, que são a hidralazina, né? Que são os vasodilatadores, que relaxam essa musculatura, né, arterial. Temos também os inibidores diretos da renina, que são o alisquireno, ou seja, o único representante dessa classe, né, que é muito utilizado, porque ele vai, além de promover, vai inibir a ação da renina, né, com consequente a redução da formação da angiotensina. Então, lembrando para vocês que o médico, quando ele vai avaliar, ele vai ver a condição do paciente, por isso que é muito importante você fazer um monitoramento, porque aí você vai saber qual é a medicação que vai ser utilizada, porque nem tudo vai usar, né, a mesma medicação. Por exemplo, se ele for tomar muito tempo a losartana, né, vai chegar um momento que pode ser que a função renal dele não esteja muito boa, ele não está consumindo muito sal, não está bebendo muita água e vai ter uma retenção de sódio. E aí ele vai ter que entrar com DIU, que é justamente um diurético, tá? Bom, o que que a mudança do estilo de vida para o manejo da hipertensão arterial? Gente, controle de peso, dieta saudável, redução de ingestão de sódio, ingestão de álcool. Então, assim, são recomendações que devem ser, né, feitas para poder, junto com a terapia medicamentosa, alcançar, né, o resultado positivo
para o paciente. Então, fica aqui, né, essa observação com relação à mudança do estilo de vida. Então, reduzir, tá? Sempre vai pensar na redução do peso, na dieta, entendeu? Saudável, redução da ingestão de sódio, ingestão de álcool. Entendeu? Então a gente sabe que ele tem que encontrar, tem que alcançar o peso ideal, tem que adotar uma dieta, entendeu? Que vai ter fruta, verdura, entendeu? Para aliviar bastante esse sobrepeso, né, gente? Ou seja, vamos, né, perder peso, tá? E restringir o consumo diário de sódio também é muito importante. A gente tem que ter uma média de 2 gramas, menor, né, que 2 gramas dias, tá? A questão de álcool também tem que ter muito cuidado, porque isso eleva a pressão arterial, ok? Aqui, com relação a principais intervenções que previnem a hipertensão arterial, nós temos aqui um aumento de potássio. Tudo que for potássio, gente, é muito bom. Então, vai ter o seguinte: medida do aumento da ingestão, que ele vai reduzir, em média, né, 2 milímetros da pressão, muito importante, né? Vai ingerir potássio na dieta, tá? Ó, banana, come banana, gente. Banana é bom, tá? Faz atividade física, tem que ter, entendeu? Vai fazer uma anaeróbica, uma resistência dinâmica, faz exercício, que você vai ver a diferença, né, com relação à pressão arterial, ok? Aqui, fatores, né, principais fatores que interferem na medida da pressão arterial em idosos, tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que é a questão da presença do hiato auscultório, né, que é a famosa pseudohipertensão, entendeu? E as avariações posturais e pós-glandiares. O que que acontece? O que que é uma pseudohipertensão? Então, é uma artéria radial contínua, que é palpável depois da insuflação do manguito e pelo menos 30, né, milímetros, tá, acima do desaparecimento do pulso radial. Então, isso está associado ao processo arteriosclerótico, ou seja, gordura, né, placas de gordura na artéria, tá? E aí, o que que você faz para poder você conseguir realizar essa ferição, né, essa ferição verdadeira, né? Praticamente real, né? Então, se faz a manobra de Osley, tá? Essa manobra de Osley ela é positiva quando os vasos ficarem rígidos devido ao processo de envelhecimento. Então, existe uma redução dessas fibras elásticas por conta da arteriosclerose, né? Ou então existe uma calcificação das camadas médias do endométrio, entendeu? Então, tudo isso tá associado, tá? Essa pseudo, tá? Hipertensão, tá? Bom, aqui só para mostrar para vocês o destaque que teve na mudança, entendeu? Da hipertensão arterial aqui de 2025 da América Ra, tá? Esse aqui é um recorte do próprio manual, né? Da própria América Ra que teve a mudança, tá? Ó, lembrando para você, recomenda se classificar a pré-hipertensão abrangendo valores, ele vai botar aqui, ó, abrangendo valores, tá vendo, ó? Esse aqui, ó. Então, de 120, tá? Até 139. Então, acima disso, já é uma hipertensão arterial. Então, foi essa que teve, gente, a mudança, tá? E aí, ele colocou aqui 80 a 89. Isso no consultório, com o objetivo de identificar precocemente. Então, o objetivo é o quanto antes, né, ver essa alteração, vai incentivar o indivíduo a ter, né, uma vida mais saudável, é uma prática de uma atividade física, alimentação saudável, vai incentivar uma vida saudável, é isso que vai acontecer. E aí vai ter a questão dos não medicamentosos, tá? Que essa é é a prática que vocês vão encontrar, entendeu? Aqui na alteração, então não medicamentosa. Caso esse paciente, né, ele esteja na pressão de 140 e 90, continua com o mesmo parâmetro de 2020, tá? Não mudou não, tá? Aí nesse caso, em ocasiões diferentes, né, vai classificar também qual é a hipertensão, estágio 1, 2 ou 3, de acordo com o valor da pressão arterial sistólica e diastólica. Vai recomendar a utilização do equipamento automático no braço, com o objetivo de reduzir erros, facilitar a obtenção da medida da PO. Então, pegar um bom aparelho de pressão, né? E vai recomendar o mapa, o MRA, para confirmar o diagnóstico e monitorar o tratamento. Então, gente, não mudou muita coisa não de 2020, só foi essa questão mesmo desses valores. Então, ficar
bem atento, porque com certeza vai estar na sua prova, mas você está aqui na Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro. E você sabe que nós vamos para cima, entendeu? Na tua aprovação, tá? Então, vamos ficar, né, atentos com essas mudanças, porque com certeza vai estar na tua prova. Tá bom, gente? Então, gente, mais uma aula daqui da Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, rumo à tua aprovação. Mergulhe numa plataforma digital de estudos que você vai estar com a tua aprovação garantida, tá? Então, utilize a plataforma, mergulhe nos estudos, tá? Então, a gente sempre está aqui orientando nossos alunos para você ter uma rotina, entendeu? Então, tem uma rotina, pegue os conteúdos, leiam um período, tire todas as suas distrações, tá? Leia, monte lá, ó, teu caderninho de anotação, coloca tudo aquilo que te chama a atenção, entendeu? E você vai começar, tá, a memorizar. Vamos responder questão? Tem simulado lá na plataforma, ok? Tem simulado tanto para você baixar, como também na própria plataforma para você exercitar e você vai começar a entender o conteúdo. Depois a gente vai para revisão. Então é muito importante. Lê o teu conteúdo, responde questão e revisa, porque assim você vai conseguir memorizar o conteúdo e quando tiver a questão lá na tua prova, com certeza você vai gabaritar. Ok, gente? Então, mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, uma tua aprovação. E bora pra cima!